Olá, como vai? Uma alegria poder retornar e responder perguntas sobre o tema dos dons espirituais. Veio uma pergunta de Londrina, no Paraná, de um moço chamado Sinclay. E o Sinclay faz uma pergunta interessante, ouça por gentileza. Cumprimento você com a paz de Cristo, pastor Edinaldo. Mas a pergunta que eu te faço é: quem é responsável pela distribuição de dons? Ok, Sinclay, obrigado pela sua pergunta, meu amigo. Sinclay, veja só, nós temos uma resposta muito clara na Bíblia. Eu quero convidar você para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, inicialmente no verso 11. Olha só o que esse texto diz. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha que texto especial. Vamos ver outro? Aqui mesmo. E está falando de dom espiritual, tá? Esse é o tema do capítulo 12, dons espirituais. Versículo 18, no mesmo capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, olha: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ok? E o último texto, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha como o texto começa, esse verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Ok? Então veja, o texto é claro. Quem se encarrega de distribuir os dons espirituais? Deus. Nós entendemos que os dons espirituais foram distribuídos para a igreja em toda a história da igreja. Enquanto houve povo de Deus, enquanto houve a necessidade da capacitação do povo de Deus para cumprir o propósito de Deus, dons espirituais foram disponibilizados para a igreja, inclusive no tempo do Antigo Testamento. Esse é um tema que a gente vai tratar em outro momento. É Deus que disponibiliza os dons espirituais. Nessa fase que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, quando Jesus foi de volta para o céu e ele deixou o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, para cuidar do seu povo, nós entendemos que o Espírito Santo é o regente dessa questão da distribuição dos dons espirituais. Quando nós falamos em Deus, estamos falando na divindade. Nos grandes momentos, nos grandes feitos de Deus na terra e na vida humana, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Então você pode ter certeza que há uma harmonia de atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa questão bíblica da distribuição dos dons espirituais, ok? O Espírito Santo, na sua dispensação, ele atua de maneira intensa nessa questão da distribuição dos dons espirituais. Por isso, a necessidade de um relacionamento com Deus, de uma experiência de novo nascimento, ok? Se você quer receber dons espirituais, você precisa ter uma experiência com esse que é o doador dos dons. Com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Um grande abraço, então, para todos vocês. No próximo tema, a gente volta respondendo mais uma pergunta.